de pedintes a ofertantes, através de uma mudança de pensamento. Muitas vezes a gente está muito pronto para receber, para buscar algo para nós, mas nós vamos descobrir que Deus, Ele nos manda muitas vezes fazer coisas que não fazem sentido algum, para que através desta atitude Ele possa, de fato, nos abençoar. Como, por exemplo, a maneira que Deus criou para abençoar a vida material e financeira da igreja é pedindo para que a gente trouxesse alguma coisa para Ele. Mas eu preciso receber, e Deus fala, eu também quero receber. Então traga a semente, que eu vou multiplicar esta semente e vou abençoar você. E assim é em cada área da nossa vida. Mas para que a gente possa viver assim, nós precisamos ser impactados pela palavra ao ponto de mudar a nossa mente. Porque o homem, quando ele foi afetado por causa do pecado, tudo aquilo que Deus havia idealizado para o homem, parece que se inverteu, o mundo virou de cabeça para baixo. E quando Deus está trabalhando no nosso coração e a palavra está sendo pregada e a gente todo o tempo que se confronta com a palavra, parece que ela bate no nosso coração, ela cai na nossa mente e sempre parece que há algo sem sentido, porque na realidade, um dia, a minha e a sua vida se tornaram sem sentido. Porque o sentido da nossa vida é Cristo, e quando nós não temos Cristo em nossa vida, ela não tem sentido. Mas também um dia, Ele nos alcançou. E quando Ele nos alcançou, Ele começou uma boa obra em nosso coração. E Ele está aperfeiçoando esta boa obra. Às vezes eu vejo pessoas que ao longo da sua existência passam por longos períodos de conflitos interiores, justamente para entender algo muito simples. Deus quer mudar a nossa mente. Deus quer mudar o nosso coração. E eu quero começar agora junto com vocês fazendo um exercício e quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 10, verso 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 5. E este texto, 2 Coríntios 10, 5, 4, vamos ler a partir do verso 4. 2 Coríntios, capítulo de número 10, verso 4. Olha o que esse texto nos fala. Se você já abriu a sua Bíblia, acompanhe comigo esta leitura. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 4. Ele diz assim: porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. E estas fortalezas não são fortalezas físicas, são fortalezas psíquicas na nossa mente, anulando nós sofismas. O que é sofisma? Sofisma é uma mentira que se transforma em verdade pelo fato de nós acreditarmos nela. Existem muitas mentiras que para nós são verdades. Talvez hoje você esteja aqui sofrendo por causa de uma mentira que se transformou em verdade em sua vida. Isso é um sofisma. Anulando nossos sofismas e toda altivez ou orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus. E agora a parte mais importante: levando cativo ou preso todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. A palavra nos orienta que os nossos pensamentos têm que ser levados, mas não de qualquer maneira, mas cativos. O que é cativo? É preso.
Você tem assistido pela televisão nos últimos tempos tantas pessoas que são presas, né? E você vê lá aquela entrada da Polícia Federal lá em Curitiba, e aquele pessoal lá chegando algemado para se encontrar com o juiz, se encontrar com promotores, se encontrar com investigadores. E aquela figura de alguém chegando algemado é a figura que eu quero que você construa nesta noite a respeito dos seus pensamentos. A Bíblia diz que você deve levar, que eu devo levar os meus pensamentos cativos, presos, amarrados, algemados à obediência de Cristo. Por quê? Porque boa parte daquilo que nós sofremos são frutos dos nossos pensamentos. Eu estava outro dia assistindo a televisão quando falava do julgamento daquele para-atleta sul-africano chamado Oscar Pistorius. Este homem matou a sua noiva, uma modelo jovem, linda. Ela se levanta à noite para ir ao banheiro, ele fala que pensou que era um ladrão, e deu um tiro e matou a moça. Esse homem foi o primeiro atleta paraolímpico a bater um recorde mundial. Ele fez isso na Olimpíada de Londres, era uma celebridade. E porque ele pensou que a sua namorada era um ladrão, ele a matou e desgraçou a vida dela e a sua própria vida. Agora, muitas vezes nós pensamos que o nosso irmão é nosso inimigo, a esposa pensa que o marido é seu inimigo, pensa que o filho é o inimigo, que o pai é o inimigo, e esses pensamentos se transformam em fortalezas ou sofismas na nossa mente. Mas Deus quer fazer uma mudança na vida de cada um de nós. E a primeira orientação que Ele nos dá nesta noite é para que nós levemos os nossos pensamentos cativos, pensamentos destrutivos, pensamentos que produzem divisão, raiva, ira, contenda, cólera, que produz desânimo, que produz frustração, sentimento de fracasso, que produz de algum modo um sentimento de que você não vai conseguir avançar. Eu conversava sexta-feira com uma pessoa, e esta pessoa estava bem abatida com alguns acontecimentos, e ela começava a dizer, tal coisa não vai dar certo por causa disso, disso e disso, e não vai dar certo, e não vai dar certo, e não vai dar certo. E aquilo parecia que estava martirizando a vida dela. E muitas vezes nós temos sido martirizados por isso. Parece que a figura do caos toma conta da nossa mente. E nós precisamos agora nos livrar desta toxicidade, desta toxina que tomou conta dos nossos pensamentos. E o Senhor diz, as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para desfazer tudo isso. E as armas da nossa luta são as palavras que Deus tem ministrado ao nosso coração. E eu quero convidar você nesta noite para receber, aliás, para receber agora, uma mudança em sua vida. Uma mudança imediata pela troca de pensamentos tóxicos por pensamentos que vão abençoar a sua vida. Muitas vezes nós olhamos para alguém e parece que fervemos por dentro. E brota sentimentos terríveis, porque existem pensamentos implantados em nossa vida, que vão mudar em nome de Jesus. E a semelhança do Oscar Pistorius, às vezes ficamos atirando nas pessoas, porque pensamos, eu pensei que era um ladrão, eu pensei que o fulano era meu inimigo, eu pensei. Ontem eu ouvia o relato de um jovenzinho, um adolescente com quem eu estava conversando, e ele me falava que um dos grandes amigos que ele tinha, em determinado momento, pensou
que ele, porventura, estivesse interessado por uma menina que esse moço, o outro moço, gostava, e passou a tratá-lo mal por causa disso. E eu conheço o caráter desse adolescente, eu sei que é um moço puro, um moço de Deus, um moço que eu conheço desde sempre. Mas o amigo pensou, e porque pensou, começou agora a tratá-lo mal. E muitas vezes isso acontece com cada um de nós. Porque pensamos, começamos a tratar mal. Porque pensamos, começamos a reagir mal. Porque pensamos, começamos agora a criar um verdadeiro inferno na nossa mente. Aliás, vou usar mais um minutinho do tempo para mim compartilhar com vocês uma história que eu ouvi esses dias, num livro que eu estava lendo. Falava que um samurai foi conversar com um monge e perguntar a ele qual era a diferença entre o céu e o inferno. E este monge disse ao samurai: eu não vou responder a você, porque você, com essa sua espada velha e enferrujada, e cheirando mal como você está, você é uma vergonha para os samurais. Quando o samurai pegou a sua espada, tirou da bainha, estava prestes a cortar a cabeça daquele monge, de tão enfurecido que ele ficou com a resposta do monge, o monge o interrompe e diz: aí está o inferno. E aquele samurai, desconcertado pela resposta do monge, o agradece por ter arriscado a própria vida para explicar para ele o que era o inferno. Aí coloca de volta a espada na bainha e pede perdão ao monge pela forma precipitada com que ele reagiu. E quando ele pede perdão, o monge responde a ele: aí está o céu. Então o céu e o inferno, eles habitam nessa pequena caixa craniana que eu e você ostentamos acima do pescoço, aonde se processam pensamentos que, se não forem controlados, vão se traduzir em sentimentos, e se não forem controlados, vão se revelar através de atitudes. Por isso nós temos que frear tudo isso no pensamento. Eu tenho absoluta certeza que talvez você tenha entrado por aquela porta trazendo algumas preocupações, trazendo alguns sentimentos maus, ressentimentos, inseguranças, inimizades dentro do seu pensamento. Mas Deus quer livrar você de tudo isso. Tem uma passagem na Bíblia aonde Jesus diz que se alguém olhasse, num capítulo da Bíblia que fala sobre o adultério, ele diz: na lei está escrito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se alguém olhar, e ali no caso é de um homem para uma mulher, né? Hoje em dia a gente pode contextualizar isso de mulher para mulher, de homem para homem, de jacaré com tatu, você escolhe aí, porque parece que vale tudo, né? Mas ele diz assim: se alguém olhar e desejar no coração, já adulterou. Por que que Jesus fala isso, gente? Eu vim entender esses dias, essa palavra que eu conheço já há quase 30 anos, eu vim entendê-la esses dias. Eu achava que Jesus estava colocando um fardo ainda mais pesado sobre as nossas costas. Eu sempre pensei que Jesus estava colocando um passo além na lei que Moisés havia dado ao povo. Mas não tem nada a ver com isso, gente. Jesus não veio para tornar o fardo mais pesado. Ele vem, segundo a palavra dele mesmo, e diz que o fardo dele é leve e o jugo é suave. Então como é que ele diz agora que se eu pensar, eu já adulterei? Ele diz: se você pensar e descer ao teu coração, você já adulterou. O que Jesus está dizendo? Ele falou: se você não controlar os seus pensamentos, e se você não controlar as suas emoções, você com certeza não vai controlar as suas atitudes.
Porque o terceiro passo, pensou, sentiu, é agir. Então Jesus estava falando a respeito deste princípio, o princípio de você e eu controlarmos os nossos pensamentos. Às vezes alguém chega muito irritado, muito nervoso, falando com você, e você imediatamente já começa a falar muito irritado e muito nervoso com a outra pessoa. Por quê? Porque a atitude do outro influenciou seu pensamento. Agora Jesus está nos dando aqui, o apóstolo Paulo está nos dando aqui uma direção. Ele diz: tome todo o seu pensamento e leve cativo, amarrado, amordaçado, enrolado numa corda e entregue a Cristo. Leve o cativo à obediência de Cristo. E é este o segredo, para nós começarmos aqui uma mudança real na vida de cada um de nós. E eu quero, neste momento, orar junto com você. Eu quero que você faça aí uma avaliação rápida daqueles pensamentos que têm hoje afligido a sua vida. E eu quero, junto com você agora, entregá-los cativos à presença de Cristo. Levá-los cativos à presença do nosso Senhor. E esses pensamentos de fracasso, de angústia, de tristeza, de miséria, de destruição, de ruína, de morte, de divisão, de divórcio, de qualquer coisa que estava de alguma forma afligindo você, comece a vê-los agora, um a um, algemadinhos ali, e sendo entregues na presença de Cristo. Você pode fechar seus olhos, curvar a sua fronte enquanto eu oro? E eu quero que você entregue cada um desses pensamentos a Ele. Senhor Jesus, conforme a palavra que o Senhor nos dá nesta noite, nos orienta, queremos entregar cada um dos nossos pensamentos cativos à obediência do Senhor. Um a um, Senhor. Nós rejeitamos agora pensamentos destrutivos. Nós rejeitamos agora pensamentos de derrota, de fracasso, de frustração. Nós rejeitamos agora pensamentos que nos levam ao ódio, que nos levam às divisões, às contendas, às iras, às brigas. Nós queremos agora entregar cativos diante de Ti pensamentos que nos mostram a ruína e a miséria diante dos nossos olhos. Eu quero agora, Senhor, clamar para que o Teu Espírito Santo tome cativa a mente de cada um de nós e leve esta mente a conhecer agora o Teu refrigério, com cada um desses pensamentos sendo levados à obediência de Cristo, porque a palavra do Senhor diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar uma esperança e um futuro, e para dar a vocês o fim que vocês desejam. E então, vocês me buscarão e me acharão, diz o Senhor, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e mudarei a vossa sorte. Eu clamo a Ti, Pai de bondade e misericórdia, para que através desta bondade e da misericórdia, o Senhor toque agora cada mente, cada cabeça que aqui está, e de fato, Senhor, produza esta mudança instantânea em cada um de nós, tirando esses pensamentos maus e negativos, e eu e cada um dos meus irmãos possamos agora experimentar esta libertação que vem da Tua parte, levando cada pensamento cativo à obediência de Cristo. Seja assim, meu Pai, para o louvor da Tua glória. Faz assim também na vida daqueles que nos assistem agora pela internet, possam receber aonde estão os frutos desta oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Na semana passada, quando nós ministrávamos aqui, eu até mais uma vez reforço a necessidade de você ouvir o que Deus ministrou através da sua palavra aos nossos corações semana passada, porque nós começamos a trabalhar a respeito de uma mudança de atitude, produzindo frutos a partir
de uma mudança de pensamento que a influenciou. E hoje eu quero trabalhar com vocês de novo agora no texto de Êxodo, capítulo de número 5, verso 1. Êxodo, capítulo de número 5, verso de número 1. Um texto que fala de uma mudança de paradigma. O que é paradigma? Palavra difícil, né? Paradigma é um padrão mental, um padrão de pensamento. Isso é um paradigma. Quando você ouve falar de quebra de paradigmas, é quebra de um padrão de pensamento. E Deus vai quebrar um paradigma nesta noite em sua vida. É importante explicar, porque se você fala para alguém que está aí ao seu lado que Deus vai quebrar um paradigma, a pessoa pode querer revidar, vai querer se defender. Mas paradigma é um padrão de pensamento. E é justamente sobre isso que nós vamos falar. Êxodo capítulo de número 5, verso de número 1. Olha o que diz aí. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. E respondeu o Faraó: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a sua voz e deixe ir a Israel? Não o conheço, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: o Deus dos hebreus nos encontrou, deixa-nos ir pelo caminho de 3 dias ao deserto para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. E então lhe disse o rei do Egito: por que Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Esse diálogo cordial aqui pode ser interpretado de muitas maneiras, e eu quero hoje interpretá-lo junto com você, dentro do contexto que nós estamos lhes apresentando. E quando eu falo de quebra de paradigma, você vai entender que o que Deus faz, muitas vezes, não tem nenhum sentido do ponto de vista humano, mas do ponto de vista daquele que criou todas as coisas, tem todo o sentido. E ele começa dizendo aqui que 2 irmãos, Moisés e Arão, disseram a Faraó. Faraó, através dos eruditos, pregadores, profetas, ele representa, embora aqui seja uma pessoa, um homem, mas ele tem uma simbologia que já foi comparada ao próprio diabo, já foi comparada a alguém que tem autoridade sobre a vida de cada um de nós. Mas dentro do contexto daquilo que vou lhes expor nesta noite, eu quero, talvez para o seu espanto, dizer que este Faraó, que é um rei do Egito, que está aqui simbolizando a mim e a você mesmos, aos nossos pensamentos. A palavra de Deus diz que o povo hebreu era escravo no Egito. Toda uma nação escravizada, uma nação dentro de outra nação, vivendo ali naquele país, naquele território como escravos. Mas aquele povo era o povo de Deus. O que parece-nos já um absurdo, dizer que o povo de Deus vivia como escravo. E na realidade é esta declaração forte, pesada, que eu quero trazer ao seu coração nesta noite. Muitas vezes o povo de Deus está vivendo como escravo. Muitas vezes eu e você somos escravos. Escravo de quem, pastor? Escravo dos nossos pensamentos, que não nos dão sossego, não nos dão descanso, que nos martirizam tantas vezes. Quando Jesus, através de uma teologia simples, começa a dizer: não andem ansiosos,
Não andem preocupados com coisa alguma, antes olhem as aves dos céus, que não semeiam nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as alimenta todos os dias. Olhem os lírios do campo, que não tecem nem fiam, contudo nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E ele conclui dizendo: buscai, portanto, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus estava fazendo com tudo isso? Ele estava ali desconstruindo os argumentos que nos levam a viver penando de preocupação, que nos levam a viver martirizados, com medo daquilo que vai nos acontecer, que nos levam a estar sofrendo em todo o tempo, por causa dos pensamentos destrutivos que povoam a nossa mente. Toda palavra, ela vem para influenciar o nosso pensamento. E esta palavra pode ser boa ou ruim, e a única fonte de palavra positiva e boa que nós encontramos na face desta terra está contida neste livro, que é a palavra de Deus. E Jesus conclui dizendo, depois de ter dito a respeito das aves dos céus, dos lírios do campo, ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o interessante é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, e a Bíblia nos explica o que é o reino de Deus, que nós devemos buscar em primeiro lugar, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Sabe o que é este reino de Deus? A palavra de Deus nos explica que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Olha que loucura! Eu achei que o reino de Deus, que eu devia buscar em primeiro lugar, conforme diz lá em Mateus 6,36, era alguma coisa muito complicada. Mas o reino de Deus, que vai determinar como vai ser a minha vida, que vai fazer com que as demais coisas sejam possíveis de ser acrescentadas, é buscar a justiça de Cristo sobre mim. E qual é a justiça de Cristo? A justiça de Cristo é o fato de que nada que eu e você recebemos é por merecimento, mas é pela fé naquele que nos dá aquilo que nós não merecemos, que por causa da sua graça que nos alcançou, é poderoso hoje, se você aceitar, mudar completamente a sua vida. E isso gera dois sentimentos que são frutos deste pensamento. Quando você pensa e toma posse da justiça de Deus, você recebe agora dois sentimentos que são plantados como fruto desta justiça. Você recebe paz e alegria no Espírito Santo. Então é importante nós destrincharmos aqui a palavra, para você ver que tudo começa no seu pensamento. Até o reino de Deus, ele chega ao nosso coração para nos trazer paz e alegria, quando nós, de um modo racional, aceitamos a justiça do reino, que é Jesus morrendo numa cruz, para nos perdoar de todos os nossos pecados e nos fazer novas criaturas. Voltando ao nosso texto aqui agora. Moisés foi até Faraó, que é você e sou eu. E ele diz assim: deixa o meu povo ir, para que celebre uma festa no deserto. Faraó, que é o seu pensamento, que é o meu pensamento, que não nos deixa nos alegrar, não nos deixa estar em paz, não nos deixa estar felizes. Agora é ministrado pela palavra de Deus, através de Moisés, que é um profeta, e diz ao seu pensamento: deixa a sua vida, e quando eu falar deixa, você vai falar o seu nome, tá? Eu vou falar o meu, você fala o seu, combinado? Deixa o Renato, vamos de novo? Deixa o
Renato. Ir celebrar uma festa no deserto. Você sabe o que simboliza deserto na Bíblia ou não? Deserto é lugar de luta, lugar de aflição, deserto é lugar seco, deserto é uma dificuldade, deserto é uma enfermidade, deserto é um desemprego, deserto é uma divisão familiar, deserto é um problema dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, um deserto é uma luta de um irmão contra o outro, deserto é o símbolo de tudo de negativo que porventura possa alcançar a nossa vida. E agora Deus está falando o seguinte: deixa o meu povo ir no meio do deserto, mas não para chorar, não para se lamentar, não para achar que a vida acabou, não para achar que nada presta, não para achar que esse mundo não tem esperança, não para achar que não tem saída e não tem jeito para este problema, não para achar que esta enfermidade não tem cura, mas deixa o meu povo ir ao deserto e fazer o quê? Celebrar uma festa. Olha que loucura, gente. Você chegou aqui em crise, você chegou aqui querendo morrer, você chegou aqui desesperado, chegou aqui desapontado, chegou aqui pronto para ter um troço. E agora Deus fala, faz uma festa. Ai, Jesus, não estou entendendo mais nada. Como é que eu vou fazer uma festa nessa situação que eu estou passando? Faz uma festa. Por que faz uma festa? Porque Jesus, os profetas, os apóstolos e cada um de nós recebemos a mesma mensagem da parte de Deus: o meu justo viverá da fé. E se você se tornar uma pessoa muito negativa porque está passando por uma dificuldade, você acha que vai contribuir com alguma coisa ou não? Você acha que vai melhorar alguma coisa você chorar muito? Você se desesperar? Isso não vai contribuir com nada, pelo contrário, vai afundar mais e mais você, e talvez coloque você numa depressão. Na sexta-feira foi publicado um número de uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde dos Estados Unidos, que revela que os suicídios na América do Norte, nos Estados Unidos da América do Norte, atingiram o maior nível da sua história. Imagina você que nem todos aqueles shopping centers, nem toda aquela pujança econômica, porque os Estados Unidos também na sexta-feira publicou um outro índice que demonstra o menor desemprego da sua história recente. Então não é desemprego que leva ao suicídio. Então não é falta de shopping center que leva ao suicídio. Eles têm aqueles carros mais maravilhosos do mundo. Eles têm aqueles condomínios à margem daqueles lagos maravilhosos. Eles têm a Disney. E estão se suicidando. Por quê? Porque os seus pensamentos são maus. 13 em cada 100 mil habitantes se suicidaram ano passado. 13 em cada 100 mil habitantes se suicidaram o ano passado. No país mais rico e poderoso do mundo. 13 em cada 100 mil habitantes se suicidaram o ano passado. Se nós não aprendermos a administrar os nossos pensamentos, eu quero dizer uma coisa para você: pensamento você não evita, você administra. Porque é inevitável pensar determinadas coisas, porque nós estamos vivos. Mas nós temos que administrar esses pensamentos, porque o inimigo, ele quer uma coisa só: destruir, roubar e matar, ou roubar, matar e destruir. Parafraseando aqui o texto bíblico, João 10:10. O inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E aonde está o roubar, matar e destruir? E aonde está a vida em abundância? Está nos pensamentos. 13 em cada 100 mil não tem conseguido e tem se matado.
E eu quero que nesta noite você entenda que Deus está falando ao seu pensamento: deixa o meu povo ir ao deserto e celebrar uma festa. Porque quando Deus está presente, até o deserto será lugar de festa em sua vida. E se Ele não estiver presente, você pode estar no melhor e mais fantástico resort deste mundo, e você estará infeliz e desejando a morte. Eu fui visitar um camarada na prisão esses dias. Eu não o conhecia, o conheci depois que ele foi preso, que eu vi na televisão. Eu falei, vou visitar esse camarada. E fui visitá-lo. E no primeiro dia que eu fui visitá-lo, eu estava sentado de um lado da mesa, ele do outro lado. Comecei a falar para ele de Jesus, ele deu um pulo, segurou as duas mãos minhas que estavam assim sobre a mesa e falou, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Isso foi no começo do ano passado. Eu não pude batizá-lo ainda porque ele está preso. Mas eu fui lá no mês passado, ou no começo desse mês, eu acho. É começo desse mês de março que eu estive lá. E ele não só está completamente em paz dentro da prisão, mas ele está se preocupando agora com a vida das outras pessoas que estão ali. Ao ponto de eu chegar lá e falar, pastor, eu estou muito preocupado com fulano de tal que está preso aqui também. O senhor podia falar com ele, podia dar uma palavra de incentivo a ele. E eu não pude fazer naquele dia porque ele estava com o advogado dele. E eu falei, eu não posso fazer, mas você pode. Você vai falar com ele. E você vai ministrar ao coração deste homem. Este rapaz que está preso, ele está vivendo talvez um dos maiores desertos da sua vida. Mas ele tem feito da vida dele uma festa no meio do deserto. Porque Jesus está na sua mente, nos seus pensamentos. Há umas 3 vezes atrás que eu estive lá com ele, ele falou, pastor, Deus tem mudado tanto a minha vida, que às vezes eu tenho sonhos com as coisas que eu fazia de errado antes. E eu acordo de madrugada, eu me ajoelho ao lado da minha cama e clamo para Jesus tirar esses pensamentos da minha cabeça. Ele entendeu, sem eu explicar para ele, sem ele participar deste culto, porque o Espírito Santo disse a ele que o segredo estava em dominar os seus pensamentos. Os pensamentos não são evitáveis, eles são controláveis, à medida que nós entendemos isso. E eu quero que hoje você mude o seu padrão de pensamento. E a Bíblia tem um versículo que diz só no que devemos pensar. E ele fala, tudo que for santo, tudo que for agradável, tudo que for de boa fama, tudo que for bênção, nisso pensai. E agora nós nos deparamos diante desta realidade. 2 irmãos chegam diante de Faraó e dizem, deixa o meu povo ir para o deserto. No caminho de 3 dias, ele diz aqui na sequência, olha aqui, ó, para que celebre uma festa no deserto. Respondeu o Faraó, quem é o Senhor para que lhe ouça a voz e que deixe ir a Israel? Você sabia que inconscientemente esta reação de Faraó é a nossa reação? Alguns já pensaram e outros já disseram, quem é este pastor para estar dizendo estas coisas? Quem é este Deus para dizer estas coisas? Ou dizer, este livro já tem muitos e muitos anos, para que eu possa confiar nele. Então, quando o Faraó está agora indagando quem é Deus, quem ele pensa que é, para vir dar ordem aqui. Quem Deus pensa que é para falar como eu vou cuidar da minha família e dos meus filhos? Quem Deus pensa que é para que venha interferir na forma com que eu falo com a minha esposa ou com o meu marido? Quem Deus pensa que é para dizer como é que eu vou criar e educar meus filhos? Nós somos Faraó neste contexto. Pensamentos maus
E quando nós lemos lá o texto de 2 Coríntios 10, 5, diz assim: para levar também toda altivez. O que é altivez? Orgulho. Tem gente que pensa de modo orgulhoso, e no seu pensamento diz: eu sou melhor do que ele, eu sou melhor do que ela, eu sou melhor do que aquele outro, eu sou o superior à minha esposa, eu sou aquele que sabe todas as coisas, eu sou superior ao marido, eu sou superior aos filhos. Isso é altivez. E a altivez também precisa ser levado cativo à obediência de Cristo. Porque senão nós nos tornamos insuportáveis, arrogantes demais. Eu estava assistindo um programa de televisão que eu gosto muito de ver, que é aquele lá lá nos Estados Unidos, que eles rebocam o carro das pessoas. Programa horroroso. As reações, você não acredita. O cara chega no estacionamento, estão rebocando o carro dele, ele se joga em cima do caminhão, quer arrancar o cara de dentro de lá. Você pensa que você está falando com quem? Você acha de quem que é esse carro? E não adianta espernear, xingar, bater, que eles levam o carro rebocado mesmo e tem que pagar $250 para soltar o carro. E às vezes você olha para aquelas meninas mansinhas, uns anjinhos, aquela mulher toda arrumadinha, penteada, enfeitada, acabou de sair do salão do cabeleireiro, tinha parado assim de atravessado, fechando 4 vagas, os caras querendo ir embora, chamaram o guincho. E aquela coisa linda, de repente põe para fora: vou matar você, sai daí. Quem você pensa que você é para fazer isso comigo? Você não sabe com quem você está falando. E é uma coisa horrorosa, que traduz muito bem o que os pensamentos podem fazer com a nossa vida, com a nossa casa, com a nossa família, com as nossas reações, se nós não os controlarmos. Terminando aqui já. Ele diz assim: Faraó indaga: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor e nem tampouco deixarei ir. Muitas vezes nós falamos isso na nossa mente. Eu não vou aceitar essa palavra, eu não vou mudar nada, eu vou continuar pensando, agindo, falando do jeito que eu quero. E no verso de número 3, eles prosseguiram, dizendo: o Senhor dos Hebreus nos encontrou. Eles estão falando: eu também não sei quem é esse Deus, mas eu sei que Ele me encontrou. E Ele vem com uma proposta agora para mudar a minha vida, mudar a minha história, mudar a minha casa, mudar os meus filhos, mudar o meu casamento. Já deu certo na vida de pessoas que permitiram que Ele mudasse a sua mente, e essas pessoas agora são uma bênção. São uma bênção na família, são uma bênção como pais, são uma bênção como esposo, como esposa, como irmãos, são uma bênção na igreja, são pessoas generosas, são pessoas liberais, são pessoas que participam, são pessoas que estão juntos, são pessoas que não julgam umas às outras, são pessoas que ajudam-se mutuamente, são pessoas que estão prontas para servir e não para julgar, porque foram transformadas no seu pensamento. Moisés diz: o Deus dos Hebreus nos encontrou. E ele diz: deixa-nos ir, pois há caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor. Imagina, o camarada está escravo, e agora está querendo ir para o deserto, para adorar um Deus, que eles tinham acabado de conhecer. Porque aquele Deus impactou a vida deles, e mostrou a eles uma realidade diferente, uma nova perspectiva da vida, um jeito diferente de viver. E eles estão dispostos agora a enfrentar a fúria daquele governante que os escravizava, para ir adorar no meio do deserto, onde tem um calor insuportável de dia, um frio insuportável à noite, escorpiões, cobras, outros animais peçonhentos. Não conseguem mais enxergar os riscos, porque agora estão prontos para servir a Deus. E eles dizem: o Deus dos Hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias. Por que 3 dias?
E parece que a gente encontra de modo muito recorrente na Bíblia essa questão de dias marcados, como foi na ressurreição de Cristo também 3 dias. Por quê? Porque o primeiro dia é o dia da obediência. É o dia que você vai tomar a decisão, vai dar o primeiro passo. O segundo dia é o dia da prova da sua fé. E o terceiro dia é o dia da festa, da alegria. Foi assim com Jesus. O primeiro dia, o dia do seu martírio, da sua crucificação, da sua morte. O segundo dia, o dia em que as pessoas estavam ali sendo provadas no seu interior. Os amigos que o abandonaram no seu íntimo, sentindo ali o amargor do fracasso, da frustração. Mas o terceiro dia foi o dia da festa, porque Ele ressuscitou. Vamos andar o caminho de 3 dias. Vamos dar o passo de fé nesta noite. Amanhã vamos experimentar a nossa fé sendo consolidada através dos nossos pensamentos. E no terceiro dia vamos estar jubilando pela fidelidade deste Deus maravilhoso. Fazendo uma festa no meio do deserto. Não porque todo o mal foi arrancado, mas porque agora ele foi arrancado de dentro da nossa cabeça. De dentro do nosso coração. As lutas, as misérias, os sentimentos maus foram arrancados de nós. De uma forma miraculosa, arrancado da nossa vida. Continuam presentes muitos deles ao nosso lado. As dificuldades estão aí, as lutas estão aí, os desafios estão aí. Os problemas financeiros estão aí, o desemprego está aí, mas não está aqui e não está aqui. E agora eu tenho força, clareza, para olhar para Ele, olhar para a situação e poder buscar a solução. Muitas vezes o inimigo vem para nos sufocar, para não nos dar chance de pensar que há uma saída. E quando a gente está envolvido na crise, eu não sei se você já percebeu, muitas vezes são as pessoas de fora que vêm com uma solução, porque os de dentro estavam preocupados demais para pensar em saídas. Eles estavam remoendo os problemas, nós estávamos remoendo as dificuldades e não tinha condição mental de idealizar uma saída que talvez estivesse a 1 metro de distância. A pessoa mais sábia do mundo, Salomão, depois de Jesus, logicamente, ele conseguia, ele tinha a capacidade, e ele pediu isso para Deus. Ele pediu sabedoria para Deus. Sabe o que é sabedoria? Não importa o que aconteça, me dá uma mente sã para julgar as coisas e não deixar me envolver pelas circunstâncias. Isso é sabedoria. Sabedoria é não importa o que esteja acontecendo, Deus vai te dar uma mente sadia e saudável para você olhar aonde está a saída e enxergar esta saída. Sábado eu liguei para o meu pastor, nosso pastor Carlos Alberto. Eu procuro falar com ele todas as semanas e às vezes falo mais de uma vez por semana com ele. E ele estava orando comigo, e o que ele orou por mim pelo telefone, porque ele estava lá em Atibaia, foi que Deus me desse sabedoria. Temos vivido no meio de desertos, temos vivido em tempos de crises, temos vivido com muitas lutas, mas elas não necessariamente precisam estar dominando a nossa mente e o nosso coração. E aí nós podemos buscar as saídas, porque para toda crise há uma saída. E esta saída muitas vezes pode ser uma atitude que vai espantar as pessoas, um passo de fé que às vezes vai deixar outros confusos. Mas se Deus te dá uma mente sadia, provavelmente Ele vai falar o que você deve fazer. E eu preciso tomar algumas decisões esta semana, e eu estava orando sobre isso desde semana passada, e hoje, depois do almoço, eu parei para descansar um pouco, e a hora que eu acordei, dormi 1 hora e pouco, Deus me deu uma palavra, e esta palavra é: o meu justo viverá da fé, e se ele retroceder, o meu coração não tem alegria nele. Deus dizendo: vai para frente, não volta atrás. Quando você vê aqui Moisés falando com o faraó, ele diz: nós temos que andar
o caminho de 3 dias. Ele não diz, nós não temos que engatar uma ré. Você está entrando aqui numa estrada, viu, deserto à frente. Você pisa no freio, arrasta os pneus, engata uma ré e volta. Eu não quero entrar no deserto. A Bíblia diz que é para você ir para o deserto. E é para você andar no deserto. E é para você caminhar no deserto. Durante 3 dias. E depois de 3 dias você vai fazer uma festa. E ele continua dizendo aqui, finalizando já esta pregação. Ele diz assim: para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Ele diz assim que se nós estamos celebrando esta festa, se nós estamos com uma mente sadia, se nós estamos no deserto, mas estamos adorando a Deus, oferecendo a Ele sacrifícios, Ele vai nos livrar da pestilência, das doenças, da espada. Ele vai fazer os milagres que nós precisamos. Mas nós não podemos permitir que pensamentos equivocados tomem conta da nossa mente. Só para ilustrar esse fato, já terminando, eu me lembrava de Pedro, quando Jesus vem andando sobre as águas, e Jesus diz para Pedro, Pedro, vem se encontrar comigo, e a Bíblia diz que ele tirou os pés do barco, deu alguns passos, e de repente começou a afundar. E eu penso que ele começou a afundar porque os pensamentos dele começaram agora a considerar motivos pelos quais ele não podia andar sobre as águas. O problema de Pedro esteve nos seus pensamentos. A Bíblia diz que ele começou a considerar as ondas e o vento que soprava. E eu penso que se Pedro, naquele momento, pudesse voltar os seus olhos de novo para Jesus, e para as suas palavras que disseram alguns minutos antes, Pedro, vem estar comigo, ele pudesse retomar a caminhada. Deus talvez um dia tenha dado uma palavra a você, no momento de uma crise, no momento de uma luta, no momento de uma dificuldade, de uma aflição. Talvez no dia que você entregou a sua vida a Ele, no momento de uma doença de um familiar, no momento de uma dificuldade em qualquer área, e você se sentiu tão firme na presença do Senhor, renovado, dizendo, por este Deus eu faço qualquer coisa, mas de repente você permitiu que os velhos pensamentos voltassem à sua mente, e agora você começa a afundar em pensamentos destrutivos novamente, em pensamentos arrogantes, em pensamentos maus. Mas hoje Jesus quer tirar esses pensamentos da sua cabeça. Ele quer tornar você uma pessoa que reflita aquilo que Ele é. Ele quer abençoar você. E Ele quer hoje manifestar esta graça sobre este lugar. Uma mudança que pode ser instantânea. Pode ser instantânea, porque se mudar o seu pensamento agora, você vai sair daqui uma nova pessoa. Se Ele mudar o seu pensamento agora, os seus sentimentos vão mudar. Permita que Ele faça isso. Permita que o Espírito Santo que está aqui nesta noite liberte você para você andar no caminho de 3 dias e fazer uma festa no deserto e oferecer a Ele os seus sacrifícios. Como o pastor Lúcio falava agora há pouco, quando nós íamos entregar as nossas ofertas, ele dizia, talvez a decisão que você tenha que tomar nesta noite é que você vai passar a ser alguém que vai trazer ofertas ao Senhor. Porque não é o simples fato de arrecadar dinheiro, é muito mais do que isso. É uma mudança de valor no coração, que faz da gente gente fiel diante de Deus. É uma mudança de mente, é uma mudança de atitude, e aceitar a palavra de Deus. Porque muitas vezes somos como o faraó que diz, quem é este Deus que eu não conheço? Quem é este Deus para dizer, deixa meu povo ir? Quem é este Deus que me manda trazer uma oferta? Quem é este Deus que quer mandar na minha vida? Eu vou dizer a você quem é este Deus. Este Deus é um Deus que amou você de tal maneira, que enviou seu Filho, para que, se você pode crer nele,
você não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. E a vida eterna, ela começa hoje, quando Ele entra no nosso coração, quando Ele muda a nossa vida a partir dos nossos pensamentos, e nós somos capazes de levar todos eles cativos, presos, amarrados à obediência de Cristo, destruindo toda a altivez, todo orgulho, destruindo todo sofisma, toda mentira que nós consideramos como verdade, destruindo toda a fortaleza que se apropriou da nossa mente ao longo dos anos, tem nos mantido no mesmo padrão mental destrutivo. E Ele faz de nós novas criaturas, faz de nós seus filhos. Ele quer fazer isso nesta noite em você e em mim. E eu quero dizer que essas palavras que eu tenho recebido porque eu preciso muito. Eu preciso muito. Porque muitas vezes nós somos tão bombardeados na nossa mente. Muitas vezes nós somos tão atacados, tão afligidos nos nossos pensamentos. Afligidos por circunstâncias, atingidos por outras pessoas, atingidos por acusações que vêm do inferno, que vêm de situações. Mas Ele quer nos libertar de tudo isso. Porque a única forma de nós alcançarmos o que Ele tem para nós é fazendo isso. E como eu disse a vocês agora há pouco, nos lembrando aqui do texto de Jeremias 29:11, o Senhor diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar uma esperança, e para lhes dar um futuro, e para dar a vocês o fim que vocês desejam.